Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8, a Bíblia diz, Lucas 22, 7 e 8. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Ainda em primeira carta de Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, depois de Atos vem Coríntios, 1 Coríntios 5 e 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos para adorar a Ti, para bendizer ao Teu nome e para fazer menção também do Teu corpo e do Teu sangue, através dos elementos que representam o Teu corpo e o Teu sangue. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada um que pôde estar ao templo nesta noite, que todos possam ir aqui edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aleluia. Meus queridos, que alegria poder trazer a palavra do Senhor. Aleluia. É muito bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom vê-lo aqui servindo ao Senhor. E eu quero falar nesta oportunidade sobre decisões erradas na semana da Páscoa. Nós estamos hoje comemorando a entrada da semana que se chama Semana da Páscoa. A Igreja Católica Apostólica Romana denomina esta semana como Semana Santa. Embora para nós cristãos, toda semana é santa, todo mês é santo, todo dia é santo, todo dia é do Senhor, todo dia é para você louvar ao Senhor, todo dia é para você magnificar o santo e precioso nome de Jesus. Aleluia. E que você possa adorar e bendizer a este nome que é sobre todo nome. Na semana que os judeus estavam preparando a Páscoa, na semana em que se comemorava a Páscoa judaica, Jerusalém estava numa grande agitação total na cidade de Jerusalém, porque os judeus, eles têm como a maior festa judaica é a Páscoa, foi instituída por Deus, e eles comemoravam a Páscoa como a libertação do Egito, como a vinda de Deus, dando juízo ao Egito e salvando a nação, o povo de Israel. E agora Israel estavam comemorando ou se preparando para a Páscoa, e nessa semana que adentrava a semana da Páscoa, aconteceu também todo aquele processo, a prisão, julgamento, toda aquela questão que envolvia a Jesus Cristo. Naquele domingo, como hoje, a Igreja Apostólica Romana comemora o Dia de Ramos. Enfim, houve o dia, sim, aonde o povo de Jerusalém se agitaram, porque Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, e o pessoal tirava as folhas de palmeiras, ramos, suas vestes, colocavam pelo caminho e clamavam: bendito ao que vem em nome do Senhor, bendito a esse que é filho de Davi. E o povo aclamava Jesus
dizendo que ele era bendito. E aquela semana foi uma semana agitada. Enquanto a semana era agitada na preparação para a Páscoa, foi a semana em que aconteceu todo o desfecho, toda a questão da maquinação maravélica dos judeus, dos sacerdotes, com os escribas, todos para prender Jesus. E assim eles conseguiram, através de diversos argumentos, fazer um processo terrível e prenderam Jesus. Enquanto Jesus estava lá com seus discípulos, instituindo a Santa Ceia e também preparando a Páscoa, e Jesus disse aos discípulos: vão e preparem a Páscoa. E nesse dia Jesus preparou também, deu a Santa Ceia aos discípulos. Aonde foi aquela reunião que Jesus lavou os pés, aonde Jesus disse que veio para servir. Naquela noite Jesus saiu daquela reunião e foi para o Getsemane, e ali ele orava, e ali ele suplicava, e ali ele estava vendo tudo que iria acontecer, aonde o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele, que era santo e nunca pecou. Enquanto ele orava, o seu suor se tornou em gotas de sangue, e naquela noite ele foi preso. Aquela semana, enquanto estava agitada Jerusalém, foi uma semana muito importante, porque muitas pessoas naquela semana da Páscoa estiveram com Jesus e tomaram decisões erradas. Meu querido, nós estamos na semana que se chama Semana Santa, na semana que se comemora a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Aquela semana, há mais de 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, foi uma semana que muitas pessoas tomaram as decisões erradas. A primeira pessoa que tomou, numa ordem, não numa ordem cronológica nossa ou bíblica, mas eu coloquei aqui numa ordem, a primeira pessoa a tomar uma decisão errada naquela semana. E eu quero que você, meu querido irmão, nessa semana venha refletir sobre o teu cristianismo, venha refletir sobre a tua fé, venha refletir como você está servindo a Jesus, porque a primeira pessoa que tomou a decisão errada na semana da Páscoa foi o próprio discípulo de Jesus, chamado Judas. Judas, na semana da Páscoa, ele traiu o seu mestre. Trair um amigo sempre vai ser uma atitude desprezível, covarde e muito triste. As autoridades judaicas queriam prender Jesus, e Judas, o amigo, o discípulo, se dispôs a entregar o seu mestre por 30 moedas de prata. Para Judas, que era discípulo de Jesus, o seu mestre não valia mais do que o valor oferecido pelas autoridades judaicas. Infelizmente, Judas continua a fazer discípulo, pois muitos estão hoje desvalorizando as coisas sagradas, as coisas espirituais, e assim estão trocando as bênçãos de Deus por coisas banais dessa vida. E eu espero que nessa semana você venha refletir sobre a tua fé, sobre o teu cristianismo. Percebemos que existem muitos, tal como Judas, andaram e conviveram com Jesus, participaram de muitos momentos salutares na casa do Senhor, mas viraram as costas para Jesus e trocaram a verdade do Evangelho por algo que julgaram ser mais vantajoso. Infelizmente, Judas continua fazendo discípulo. Judas, na semana da Páscoa, ele toma a decisão errada, a decisão de ir à frente de uma multidão armada e dirige-se para o Getsemane para trair o seu mestre com um beijo. Judas sabia aonde Jesus estava, porque aquele lugar era um lugar de oração, e ele não foi
foi lá para orar, ele foi para trair o seu mestre. E eu espero que você sempre adentre neste santuário para adorar, para bendizer, para sentir a presença do Senhor, e nunca para virar as costas para o teu Senhor. Judas, na semana da Páscoa, deixa Satanás entrar na sua vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 e 3: entrou, porém, Satanás em Judas. Eu espero que nesta semana, nesse mês, nesse ano e por toda a tua vida, nunca deixe Satanás entrar na tua vida, mas que você possa cuidar da tua vida espiritual. Judas teve a oportunidade, mesmo traindo o mestre, mesmo naquela semana fatídica, naquela semana da Páscoa, o mestre, vendo ele o beijar, com o beijo da traição, mesmo assim, o mestre dá uma oportunidade a Judas e diz: amigo, amigo. Oh, aleluia. Jesus sempre está disposto a perdoar. E naquele dia, Jesus o chama de amigo. Judas tudo perdeu, deixou passar a oportunidade e ele foi se enforcar. Infelizmente é o terrível fim dos que rejeitam a Jesus Cristo, daqueles que viram as costas para o Senhor. Na semana da Páscoa, Judas foi para o inferno. Que nessa semana você possa estar mais perto do Senhor. Mas também nesta semana da Páscoa, um outro discípulo nega o seu mestre. Pedro era um discípulo que se destacava entre os demais pela sua posição, era falante, era temperamental, tinha uma liderança nata. Pedro, nesta semana da Páscoa, tomou algumas atitudes erradas que levou ele a fraquejar na sua vida de fidelidade. Na hora de orar, Pedro estava dormindo. Pouca oração poderá nos levar ao fracasso. Ele tentou lutar contra as trevas com armas carnais. Eu não sei como que Pedro aparece com uma espada. Aquele momento era momento de oração e não de guerrear com as forças malignas com espada. Começou a seguir Jesus de longe. A Bíblia diz: e Pedro seguia Jesus de longe. Ninguém vai ter vitória seguindo Jesus de longe. Você quer ser vitorioso, você quer as bênçãos e as vitórias de Deus na tua vida, siga Jesus de perto. Mas naquela semana da Páscoa, Judas seguia Jesus de longe, se assentou na roda dos escarnecedores naquela semana, estava tendo comunhão com as trevas. Meu querido, todos que se assentam na roda dos escarnecedores, daqui a pouco vão estar contaminados e vão estar escarnecendo. Ele sentia frio não só no corpo, mas na alma, e foi se aquentar numa fogueira estranha. E quem vai na roda dos escarnecedores a se aquentar com alguma coisa ali, vai ser contaminado, vai ser atingido. Mas nessa mesma semana, eu louvo ao mestre, porque naquela semana da Páscoa, enquanto Pedro estava dizendo: eu não conheço, eu nunca estive com ele, eu não sei nem o que vocês estão falando, eu não conheço esse homem, ele nega o seu mestre. Mas nessa semana, enquanto Jesus está sendo julgado, a Bíblia diz: e Jesus olhou, virando-se, olhou para Pedro. Naquela semana, onde Jesus estava recebendo um julgamento terrível, Jesus vira e olha para Pedro. Não era com aquele olhar dizendo: eu não te avisei, Pedro, como tu vai fazer isso? Não, não. Era aquele olhar de misericórdia dizendo: Pedro, eu já te perdoei. Tu és meu, Pedro. Na semana da Páscoa, Pedro tomou a decisão errada,
mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia. E eu quero dizer para você nesta noite, o olhar de Jesus, por enquanto, está sendo de misericórdia, porque nós estamos no tempo da graça, e o olhar de Jesus te alcança. Eu não sei o que você falou, eu não sei por onde você andou, eu não sei o que você pensou, eu não sei o que aconteceu lá na tua casa, eu não sei como foi a tua semana que passou, e como será esta semana que chamamos a Semana Santa, a semana da Páscoa. Uma coisa eu quero dizer: o olhar de Jesus te alcança, é aquele olhar dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, vem para cá, saia dessa roda, saia desse lugar, aí não é teu lugar. O olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de perdão, não foi um olhar de condenação, mas a misericórdia do Senhor alcançou Pedro, e a misericórdia do Senhor te alcança nessa noite para te abençoar. O mesmo olhar de Jesus te alcança em todos os momentos da tua vida. Corra para os braços do Mestre, não deixa a tua vida ser arruinada, aproveita a oportunidade. E Pedro, ele saiu dali e foi chorar amargamente arrependido. Judas também recebeu a oportunidade, mas Judas foi se enforcar, mas Pedro recebeu a misericórdia e foi restaurado. Uma outra pessoa que na semana da Páscoa esteve com Jesus, mas com decisões erradas, e ele desprezou Jesus, foi o rei Herodes. O rei Herodes tratou Jesus de maneira indigna e desprezível. A Bíblia diz que Herodes, em partes, aconteceu algo bom, mas as intenções eram erradas, porque a Bíblia diz que ele se alegrou muito ao ver Jesus. É boa coisa se alegrar em ver Jesus, mas as intenções do coração desse rei eram erradas. Esperava que Jesus viesse realizar milagres e muitos sinais e maravilhas para saciar a sua expectativa. Infelizmente, Herodes continua a fazer discípulos, fazer seguidores, pois muitos vêm à igreja apenas da expectativa de receber ou ver algum milagre acontecer na sua vida ou nos seus negócios, mas não querem nada com Jesus, apenas querem que Jesus opere milagre. Assim era Herodes, se alegrou em ver Jesus, diz: agora nós vamos ver milagres. O que me chama a atenção é que, ainda que as intenções de Herodes eram distorcidas, mas a Bíblia diz que ele se alegrou em ver Jesus. Infelizmente tem crente que não se alegra nem muito nem pouco em estar na presença de Jesus. Aquele homem, por um momento, ele se alegrou por ver Jesus, e que você não só por um momento, mas que você em todo o tempo todo possa se alegrar em ver Jesus, porque Jesus está aqui para te abençoar. Mas ele se alegrou com intenções erradas, porque ele desejava ver milagre. Será que você está desejoso de estar perto de Jesus, de ver Jesus? Por quê? Apenas pelos milagres? Apenas porque está passando por momentos difíceis, por momentos complicados? Você não pode querer ver e seguir Jesus pelos milagres, mas sim por tudo aquilo que realmente Ele representa para a sua vida. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Libertador. Os milagres de Jesus sempre foram e são para beneficiar o necessitado, e nunca para satisfazer caprichos humanos. E o rei Herodes estava ali querendo que os seus caprichos humanos fossem satisfeitos. Infelizmente muitos são assim, vem a Cristo só por causa dos milagres, e qualquer coisa que acontece, já estão se retirando. Quantos que já receberam milagres? Quantos que já receberam curas divinas na igreja, mas aonde estão? Receberam a cura e depois saíram, não voltaram mais. Mas que bom que você é alegre e adora o Senhor, não
pelos milagres, mas pela tua salvação. Jesus sabia que Herodes não queria crer nele, e assim Jesus não desperdiçaria palavras com um libertino sem coração e com a alma petrificada. Herodes, a oportunidade que teve de estar junto com Jesus, ele menosprezou, ele realmente fez algo terrível, porque estava junto com Jesus, mas rebaixou Jesus, menosprezou Jesus. Herodes, que estavam com eles, se burlaram e riram do mestre, porque ele ficou calado. Meus irmãos, ele ridicularizou Jesus, porque Jesus não fez nenhum milagre. Herodes queria apenas se distrair, se divertir. Ele confundiu a presença de Jesus com um simples entretenimento. O evangelho não é entretenimento, o evangelho não é nenhum lugar de circo, como muitos que vêm muitas vezes à igreja de forma tão vã, de maneira tão desprezível. Muitas pessoas vêm à igreja e aqui não entram no santuário, apenas entram no templo, e muitos ficam na expectativa, pensando que aqui é um cinema, que vão ver alguma coisa, que aqui é um circo, que vão ver alguma coisa, para se divertir, para se animar, para se alegrar, e por essa razão saem sem ver nada, sem sentir nada, e muitas vezes saem pior do que entraram. Mas eu quero crer que você não veio aqui para ver, você veio aqui para participar, para adorar, para glorificar, para magnificar, para deixar a palavra entrar no teu coração. Você veio com a motivação certa. Muitas pessoas, infelizmente, vêm ao templo apenas com um desejo egoísta, apenas de ser abençoado, e não para ser uma bênção, e não para adorar. Não podemos querer estar perto de Jesus pelos seus milagres, mas pela vida de entrega, pela vida de doação que Cristo efetuou na cruz para resgatar as nossas vidas. Herodes esteve perto de Jesus, viu Jesus, falou com Jesus na semana da Páscoa, mas as decisões erradas do seu coração fizeram com que ele também perdesse a oportunidade, e sem dúvida está no inferno. Uma outra pessoa que esteve com Jesus na semana da Páscoa e deixou passar toda a oportunidade da sua vida foi Pilatos. Deixou passar a grande oportunidade por causa dos interesses próprios, os interesses pessoais. Teve um momento crucial na vida de Pilatos, que ele pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos teve o privilégio de estar com Jesus na semana da Páscoa, mas tomou a decisão errada, mandou açoitar, mandou ferir e por fim mandou crucificar Jesus, pelos interesses próprios do seu governo, do seu status. Para agradar a multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Não é diferente com muitas pessoas que, para agradar amigos, para agradar familiares, rejeitam seguir o caminho da salvação. Quantas pessoas que para seguir, querem até seguir a Jesus, mas vão falar com a família, vão falar com os colegas, e as opiniões da família do colega, os colegas falam mais alto. Pilatos, querendo ficar isento de culpa, pediu uma bacia com água e lavou as mãos, como isso fosse o suficiente para inocentá-lo da crucificação do Filho de Deus. Nesta semana da Páscoa, aconteceu algo tremendo na vida de Pilatos. Algumas vozes falaram a sua consciência. Algumas vozes martelaram a consciência de Pilatos. E eu quero dizer algumas vozes que, quem sabe, estão também martelando na tua cabeça, na tua mente. Primeiro foi a voz da verdade. A verdade estava ali diante dele. Quem é a verdade? Jesus é verdade. A verdade estava ali. Jesus era inocente de tudo que estavam acusando, e ele estava diante da verdade, mas ele
não inocentou. Pilatos ficou convencido que Jesus era inocente. Ele mesmo diz, Lucas 23:4 diz, e disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa nesse homem. Ele mesmo percebe que Jesus era inocente, mas mesmo percebendo que Jesus era inocente, estava nas suas mãos inocentá-lo. Ele manda crucificar. Então a voz da verdade ele não aceitou. Uma outra voz que martelou na mente, na mente de Pilatos foi a voz do dever. Ele tinha o dever de cumprir a lei, e não se julga ninguém se não tem fatos concretos. Pilatos ficou convencido que Jesus era inocente, e ele tinha o dever de soltar Jesus, mas o verdadeiro caráter de um homem se revela quando ardem ao seu redor as chamas da adversidade. Muitas adversidades estavam ali, e estavam os sacerdotes todos olhando qual a decisão de Pilatos, mas ele era um homem de caráter duvidoso. A voz do dever ele não aceitou. Teve uma outra voz que martelou na consciência de Pilatos, foi a voz do poder, porque ele estava representando o imperador de Roma, ele estava representando César Augusto, ele estava representando, e ele era o governador ali da Judéia, e ele mesmo disse, ele disse para Jesus: está nas minhas mãos o poder para decidir. Ele disse para Jesus: não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? Ele tinha o poder para fazer isso, mas ele não fez, deixou o seu dever ir embora água abaixo. A voz do interesse falou mais alto. Ele queria agradar tanto os sacerdotes e escribas, e queria agradar César, queria agradar o seu governo. Pilatos não queria comprometer-se, buscava seus próprios interesses. Ele queria ser amigo do povo e amigo de César. Não tem como, meu querido irmão. Você, se quer agradar a Jesus, tem momento que você vai desagradar algumas pessoas, tem momento que você vai desagradar alguns colegas, tem momento que você tem que tomar a decisão: eu quero Cristo. E muitas vezes, para querer Cristo, você vai ter que renunciar a alguns colegas, renunciar a alguns que se dizem amigos, e quem sabe até familiares. Tem que tomar uma decisão. Que o Espírito Santo te ajude para que você não venha tomar a decisão errada, porque Pilatos tomou decisão errada. Mas as vozes das autoridades religiosas, o sumo sacerdote Caifás e outros, estavam ali instigando o povo, amedrontando Pilatos, porque se ele dizia: se tu soltar Jesus, você não é amigo de César. E então estava instigando, e agora ele deu voz e deu ouvido àquelas vozes das autoridades. Mas o que me indigna com respeito a Pilatos é que a voz da multidão que gritava: solte-nos Barrabás, solte Barrabás e crucifique Jesus. Eu vejo que agora Pilatos, ele joga para a multidão tomar a decisão o que deveria ser feito de Jesus. Meu querido irmão, não é a multidão que vai tomar a decisão, é você que vai tomar a decisão o que você vai fazer com Jesus. Cada um de nós precisamos tomar a decisão que vamos fazer com Jesus. Se você deixar a multidão, os teus colegas, os teus amigos, os teus parentes, você vai tomar a decisão errada. Tome a decisão certa. Aleluia. É uma decisão pessoal, é uma decisão que você tem que tomar. Jesus era pessoa inocente, e quantas pessoas inocentes são trucidadas pelos gritos da multidão desvariada. Quantas
vezes a multidão toma decisão errada. Muitas vezes se diz aí, a voz do povo é a voz de Deus. De jeito nenhum. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo muitas vezes está totalmente errada e totalmente em conflito com a verdade da palavra. Pilatos consultou o povo. Muitos vão consultar parentes, muitos vão consultar amigos e outras pessoas para tomar decisão para a sua vida eterna. Não, meu querido, você tem que tomar a decisão, o que você quer na vida. Se você quer Jesus, é você que vai tomar, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é tua esposa. Cada um tem que tomar a sua decisão, e que você possa tomar a decisão: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Tome a decisão certa. Você não pode permitir que outras pessoas venham interferir nessa decisão, pois é um assunto de vida ou morte. Sua salvação está na sua decisão. Pilatos tomou a decisão errada. Pilatos não aproveitou a sua última oportunidade. Quem sabe pessoas estão aqui que estão tendo oportunidade. Aproveite. Você está perto de Jesus, porque Jesus está aqui. Pilatos não fez de Jesus o seu Salvador e Senhor. Ele viveu mais alguns anos, mas a história diz que o seu fim foi terrível. Perdeu o prestígio, perdeu o governo e sem dúvida está no inferno, tentando lavar as mãos, porque lá no inferno não tem água, só está na sua mente. A voz da sua mulher, nesta semana houve uma outra voz que martelou a consciência de Pilatos. A voz da sua mulher dizendo: não te envolvas com esse justo, pois em um sonho muito eu sofri a respeito desse homem. Não se envolva, não entra nesta. Mas ele não aceitou o conselho da esposa e se envolveu e mandou crucificar Jesus. A voz do medo falou mais alto. Ele estava com medo, e no medo, quando ele ouviu isso, então Pilatos praticou um ato ingênuo, um ato simplório, achando que lavando as mãos em uma bacia de água ficaria livre de qualquer culpabilidade, e ele mandou trazer uma bacia de água para lavar as mãos. Ele podia lavar as mãos, mas a sua consciência, o seu coração estava encardido, estava cheio de tantas coisas ruins, e ele já havia mandado açoitar, prender, e tomou a decisão de mandar crucificar. Pilatos não soube o que fazer de Jesus. Teve um momento que ele dizia: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei? Chega um momento da tua vida que você precisa saber o que você vai fazer de Jesus. A vida é feita de decisões, e ninguém consegue ficar neutro com respeito a Jesus. Todos precisam decidir o que vão fazer de Jesus chamado Cristo. Eu quero Cristo, eu quero estar ao lado de Cristo, eu quero Jesus na minha vida. E você, meu irmão, e você, meu amigo, o que você vai fazer de Jesus? Pilatos foi convencido da verdade, mas tentou dar um jeitinho, e o jeito foi cada vez mais se enrolando, porque ele disse: que farei de Jesus chamado Cristo? Ele jogou para a multidão, e a multidão disse: crucifica. Essa decisão era ele que tinha que tomar. As decisões a respeito de Jesus, meu irmão e meu amigo, é você que tem que tomar. Na semana da Páscoa, Pilatos esteve perto de Jesus, viu que Jesus era verdade, viu que Jesus era inocente, mas mandou ferir, mandou chicotear, mandou crucificar Jesus. E você, nessa semana que estamos entrando na semana da Páscoa, para nós comemorarmos a libertação dos nossos pecados, nós cristãos fizemos essa comemoração, e comemoramos a ressurreição de Jesus.
Mas nessa semana, quantas pessoas estiveram perto de Jesus e deixaram passar a oportunidade? Não deixe passar a oportunidade de ser abençoado, de ter intimidade com Jesus. Infelizmente a nossa sociedade tem feito com Jesus o mesmo que os judeus fizeram naquela semana da Páscoa. Enquanto Jesus operava maravilhas, enquanto Jesus operava milagres, enquanto Jesus operava curas, multiplicações e alimentos, o povo gritava: Hosana ao filho de Davi. Mas bastou os sacerdotes e fariseus prender Jesus e levar ao julgamento, para aquele mesmo povo gritar: crucifica-o, crucifica. Essa história continua se repetindo nos nossos dias. Muita gente, enquanto Jesus está abençoando, estão dizendo amém, mas é só vir a primeira tempestade, é só vir o primeiro vento contrário. Infelizmente, muita gente, é só vir a primeira luta, começa a murmurar. Muitos, no meio de provas, desistem de vir à igreja, abandona a fé, abandona Jesus. O teu futuro, o teu amanhã, a tua eternidade vai depender do que você vai fazer com Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, que é dono dessa igreja, é Senhor dessa igreja. Pilatos foi convencido da verdade, mas tentou esquivar e tomou a decisão errada. E você, meu querido irmão, que decisão você está tomando nessa semana da Páscoa? Muitos não sabem nem o que é Páscoa. Muitos acham que as crianças hoje pensam que Páscoa é coelho e ovos. Não tem nada a ver com Páscoa. Se fosse para ter um animal representando a Páscoa, é o cordeiro, porque João Batista mesmo disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na Páscoa eles sacrificavam um cordeiro sem mancha, sem mácula. Era um cordeiro que era imaculado, era o que era sacrificado, sem mácula. E agora o mundo inverte e comemoram Páscoa, coelho, chocolates e ovos de chocolate. É interessante. E muitas vezes os filhos dos crentes, porque eu não vou nem dizer os filhos lá fora, os filhos dos crentes nem sabem o que é Páscoa, porque os pais não falam em casa. Na semana da Páscoa, todo judeu chamava os seus filhos, se reuniam com os filhos, sacrificavam um cordeiro, eles preparavam a Páscoa, chamavam, se a família era pequena, chamava outra, se não era a família. E eles explicavam: nós estamos comemorando a Páscoa, porque aconteceu isso, nós éramos, o nosso povo, os nossos pais ficaram escravos 430 anos no Egito, mas chegou um dia que Deus nos libertou. Houve aquele dia fatídico, aonde nós pegamos, sacrificamos o cordeiro e colocamos sangue nos umbrais da porta, e passou o anjo devorador, mas aonde tinha a marca do sangue não houve morte, mas onde tinha marca não houve morte, mas aonde não tinha a marca houve morte. Mas aonde estava aquela marca, o anjo passou, mas aonde não tinha aquela marca, o anjo devorador passou, e em toda a casa do egípcio houve morte, e em toda a Páscoa os judeus explicam para os seus filhos, orientam, explicam o que significa Páscoa. E eu quero perguntar para você, meu irmão, se nessa semana você vai se reunir com os seus filhos, principalmente você que tem filhos ainda adolescentes e pequenos, e contar o que aconteceu lá no Egito, o que significa Páscoa. Só que a Bíblia diz que agora Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é que deve ser louvado, Jesus é que deve ser glorificado. Todo judeu, ele comemorava a libertação do Egito, daquela escravidão de mais de 400 anos, e que você possa comemorar a Páscoa no próximo domingo, comemorando a libertação, aleluia.
da nossa vida que foi liberta do pecado. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Meus queridos, que semana importante para você refletir sobre Jesus, sobre a crucificação, sobre o preço incalculável que Ele pagou. Você precisa tomar a decisão de estar mais próximo de Jesus. Não vai ser preciso você lavar nenhumas mãos. Lave o teu coração com o sangue do Cordeiro, aleluia. E o sangue do Cordeiro vai trazer libertação à sua vida, aleluia. Eu vou encerrar, mas poderíamos falar dos 2 ladrões que estiveram na semana da Páscoa ao lado de Jesus. Um deixou passar a oportunidade e outro aproveitou a oportunidade. Nos últimos momentos da vida, um disse para o Senhor: tenha misericórdia de mim. O outro zombava. Um estava perto do inferno, mas foi para o céu. Outro, quem sabe, estava perto do céu, porque estava ao lado de Jesus, mas deixou passar a oportunidade e foi para o inferno. Mas eu termino dizendo: Caifás, o sumo sacerdote, esteve com Jesus nessa semana, mas ele deixou passar a oportunidade. Ele foi 18 anos mais ou menos o sumo sacerdote. Caifás foi aquele que predisse que de quem um só homem deveria morrer pelo povo e não pereça toda a nação. E ali estava o homem, na frente dele Jesus. Caifás, lá no Sinédrio, ele vê Jesus, interroga Jesus, e chegou um momento que ele, com falsas testemunhas, tentaram incriminar Jesus, mas a Bíblia diz que não conseguiram. Não era possível condenar Jesus por nenhum momento, porque Jesus nunca pecou, nunca falhou. Caifás, com seu orgulho ferido, de modo irreverente, exigiu, dizendo: eu conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E assim ele instigou. Quando Jesus respondeu, Jesus deu apenas uma resposta dizendo: eu sou. Eu sou. Foi nessa hora que aquele homem rasgou as suas vestes, e ele disse: porque nós necessitamos mais testemunha. Caifás rasgou a sua veste. Ele deveria rasgar o seu coração, mas rasgou a sua veste. Não adianta rasgar as vestes e o coração ficar petrificado. E este homem está, quem sabe, no inferno, tentando rasgar as vestes ainda, mas não tem mais veste para rasgar, porque o seu coração petrificado levou ele para o inferno. Esteve junto com Jesus, mas deixou passar a oportunidade. Ficamos em pé nesse momento, e eu termino com outras pessoas que tomaram decisão errada. Foi a multidão que, quem sabe, no domingo de Ramos, como se fala hoje, né? Domingo de Ramos. No domingo ali antes, o povo gritava: bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi. Aquele povo que gritava num domingo antes, essa multidão gritava isso, mas agora na sexta-feira eles gritavam: crucifica, o crucifica. Onde estavam aquelas pessoas que estavam no domingo dizendo hosanas ao filho de Davi? Será que não tinha ninguém? Será que todos não estavam mais testemunhando disso? Mas estava ali dizendo, envolvido pela influência dos fariseus, do sumo sacerdote. Eles diziam: crucifica-o, crucifica-o. Multidão esteve perto de Jesus, mas deixaram passar a oportunidade. Meus queridos, quantas pessoas, poderíamos falar de muitas outras pessoas que tomaram decisões erradas no dia da Páscoa, mas deixa eu falar pelo menos um que tomou a decisão certa nesse dia. Teve um senhor
que Jesus disse para os discípulos: olha, vão ver alguém com um cântaro de água saindo lá da casa. É nessa casa que já está tudo lá, um cenáculo, um lugar lá preparado. É lá que eu vou comemorar a Páscoa. Foi um Senhor que abriu a sua casa para Jesus e os seus discípulos. No dia da Páscoa, Ele abriu a sua casa. Oh, meu querido irmão, que não só nessa semana, mas que nessa semana você possa refletir e que o teu coração, a tua casa possa estar muito aberta para Jesus, para a palavra do Senhor, para Jesus estar contigo ceando. Oh, que você possa ser abençoado nessa semana da Páscoa. Aleluia. Ah, meus irmãos, que você possa fazer como João e Maria. Enquanto todos os discípulos fugiram, João estava lá ao pé da cruz, olhando para Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, que Deus possa te abençoar. Abra a casa para Jesus, abra teu coração para Jesus, assim como aquele cidadão que abriu a casa e Jesus foi celebrar a Páscoa com os discípulos. Jesus quer entrar no teu coração. Quantas pessoas viram Jesus na semana da Páscoa e se veram com Jesus e deixaram passar a oportunidade? Não deixe passar a oportunidade.